Sintam-se cumprimentados e sejam bem-vindos para mais um live. Hoje eu quero falar acerca do verdadeiro significado da igreja. Precisamos compreender o que exatamente quer dizer igreja. Porque hoje em dia tem muitas interpretações com relação à igreja. Mas as pessoas não sabem o verdadeiro significado da igreja. E hoje, neste live, neste momento, eu quero explicar, eu quero levar você. Antes de começarmos com o nosso live, quero me apresentar a você. Para quem não me conhece, eu sou Domingos Francisco Alvista, mais conhecido por Pastor Alvista, não é? Graças a Deus, sou visionário do Ministério Revelação da Graça Celestial. Ministério esse que está cá em Moçambique, na cidade da Beira, não é? Ao lado da ponte do aeroporto, para quem vai em direção ao sentido Abaixa. Estamos logo ao lado da Mutarara. Ok, nesta tarde, como eu já tinha dizendo, queremos falar acerca do verdadeiro significado da igreja, não é? Por quê? Porque hoje em dia eu tenho ouvido muita gente dizer que eu não preciso ir à igreja e que eu sou igreja. A Bíblia diz que eu sou igreja. Alto aí, uma calma. Será que é isso mesmo que a igreja diz? Que você é igreja? A Bíblia por acaso diz que você é igreja? Não. A Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo. Porém, a igreja é algo bem diferente, não é? Isso do tempo vamos falar num outro dia, mas porém hoje queremos falar acerca da igreja. Vamos no livro do apóstolo Paulo, segundo escreveu o apóstolo Paulo na Bíblia, em 1 Coríntios de número 12, verso de número 14, não é? E vamos tratar mais um pouco para o ponto 20 do que o apóstolo Paulo nos explica o que é uma igreja. O que é o significado, verdadeiro significado da igreja? Amém. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 14, diz a palavra de Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Você entendeu? Saltando para o verso 20 do mesmo capítulo do 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Você precisa entender que a igreja, ela não é feita só de um membro. A igreja é um corpo inteiro, é uma composição de membros, cujo, assim como um membro separado do corpo, não é corpo, mas sim um membro do corpo, assim é a igreja. Nós nos tornamos igreja quando estamos reunidos, quando estamos todos nós num só lugar. Nos tornamos igreja. Porque separados nos tornamos membro da igreja. Porque tem muitos que confundem essa questão. A questão de ser membro da igreja e ser igreja. Ser igreja e ser membro da igreja é assunto bem diferente. Nós somos igreja, amados irmãos, quando o quê? Quando todos os membros, todos os crentes se reúnem num lugar e começam a adorar a Deus. Lá louvam, exaltam o único e verdadeiro Deus, digno de ser adorado, exaltado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos reunimos, nós nos tornamos igreja. Mas quando nós nos separamos, nos tornamos membro da igreja. Por quê? Se o corpo feito, segundo o apóstolo Paulo, se o corpo fosse só de orelha, seria um corpo? Não. Seria membro do corpo. Se o corpo fosse só de olhos, por exemplo, onde estaria a boca?
onde estariam os braços? Não é? Já te levo a entender que a igreja é uma junção de tudo isso. Quando nós nos separamos, quando nós não estamos num conjunto, na reunião, não é igreja. Igreja é quando nos reunimos, quando fazemos um conjunto, quando fazemos um culto, nós reunidos. Esquece o lugar, mas a composição de membro, os irmãos, as irmãs, todos nós juntos num só lugar, nós somos uma igreja. Porém, quando não há isso, nós não podemos ser uma igreja. A igreja é quando você vai ao encontro dos outros. Se não fosse assim, o Senhor Jesus não diria: onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei lá. Ele não disse uma ou mais pessoas. Ele disse 2 ou mais pessoas. Porque a partir de 2, nós começamos a usar o plural, não é? Então, é a partir daí que começa a igreja. Se reunimos, como é que podemos chamar de uma reunião uma pessoa? Não. Chamamos de uma reunião quando é 2 ou mais pessoas. E a igreja é exatamente isso. A reunião, um conjunto de pessoas, um conjunto de membros fazem uma igreja. Não um membro. Porque há quem diz: eu vou orar na minha casa. Eu vou orar na minha casa porque segundo a Bíblia eu sou a igreja. A igreja sou eu mesmo. Irmão, você se engana. A igreja é composta por membros. E só você faz parte dela quando está ligado a um só corpo. Assim como um membro do corpo não é corpo enquanto não estiver juntado a todos os outros. Assim é a igreja. Apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 a 10, diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Vós que antes não eres povo. Não é? Antes de conhecermos a Jesus, nós não éramos um povo. Porém, quando Jesus edifica a sua igreja, nós nos tornamos um povo. Povo esse que se encontra, que se reúne para louvar e adorar a Deus. Nós reunidos nos tornamos uma igreja. Nos tornamos a obra do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor disse para Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós fomos edificados com o Senhor Jesus. A igreja, o fundador da igreja é o Senhor Jesus. E ela é igreja só quando reúne mais de 2 pessoas. Você não pode se tornar igreja sozinho. Por isso que é importante se reunir com os demais. É importante se reunir com os outros. Eu vejo agora nos últimos dias, as pessoas já preferem fazer culto, já não querem um pastor, já não querem um líder para liderar, já não querem se reunir com os outros para orar. Por quê? Porque as pessoas andam muito desconfiadas. O fulano é um irmão carnal, o fulano é um homem de Deus carnal, é falso homem de Deus. Assim se afastando da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Não é? Nós temos que nos reunir e começarmos a adorar a Deus verdadeiramente. O verdadeiro significado da igreja está na reunião. Está no conjunto. Está em nós virmos nos encontrar. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz a palavra de Deus: não faltemos às congregações, como costume dos outros. Por que a Bíblia nos exorta a essa questão? Porque é importante nos congregarmos, é importante nos reunirmos, é importante que a igreja fique só num sítio, que a igreja se reúna. Porque enquanto nós não estamos reunidos, nós não somos igreja. Não é? E isso é tão importante, isso é tão bom quando nos reunimos, que o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A alegria está na reunião dos irmãos. E nós nos adoramos, nós estamos uma igreja, começamos a adorar de forma poderosa.
não é? De forma poderosa quando nos reunimos. Por quê? Por quê? Porque a igreja é forte. O corpo de Cristo, os membros de Cristo, só são fortes, só são invencíveis quando são uma igreja. Hoje, o Satanás vem usando muita gente. Para o quê? Para criar uma fraqueza de dentro da igreja. Você entende, falta a igreja, vai na igreja quando você quiser. A opção de ir à igreja ficou por últimas questões. Nós prezamos a nossa vida hoje e esquecemos da verdadeira, da mais importante coisa que nós devemos fazer, que é nos reunirmos com os irmãos, nos reunirmos com a igreja, com o corpo, tornarmos corpo de Cristo e adorarmos a Deus como nós deveríamos realmente lhe adorar. Eu quero encorajar você a quebrar esse espírito, não é? De pensar que você só é igreja. Você só não é igreja. Se você está passando por esse momento, se você conhece um irmão, uma irmã, um vizinho, um parente seu, que está passando por esse desafio, achando que ele por si só é igreja, desperta ele, ensina ele o verdadeiro significado da igreja. O verdadeiro significado, irmão, está na reunião de todos os membros. De todos os membros num só corpo, onde Cristo é a cabeça deste corpo. E todos nós, reunidos, somos uma igreja. Separados, somos membros da igreja. Eu quero orar pela tua vida agora. Você que está nos assistindo, não é? Eu não sei o que está te atormentar, mas eu quero orar, não é? Porque a Bíblia, segundo o Senhor Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Se você é membro da igreja, reúna-se com a igreja agora. Eu quero orar que os portões do inferno não vão prevalecer nem contra ti, nem contra alguém do teu círculo da influência, no nome de Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus, Pai nosso que estás no céu, maravilhoso e majestoso Deus, obrigado, Senhor nosso Deus, pela graça que o Senhor nos deu hoje, de podermos partilhar com quem está nos assistindo agora, meu Deus, esta mensagem acerca da igreja, acerca do verdadeiro significado da igreja, não é? Nós queremos, meu Pai amado, Rei da Glória, que o Senhor entre na casa, Senhor, do irmão, da irmã, meu Deus, Pai da Glória, que está nos assistindo agora. Eu quero orar, meu Deus, Pai da graça, Senhor Jesus, que o Senhor entre em sua vida, entre em sua casa, entre em sua família, entre no seu trabalho, entre nas suas finanças, entre nos seus projetos, meu Deus. E manifesta o teu poder, meu Deus, Pai da Glória, de modo que nenhuma força satânica, diabólica, venha prevalecer contra a sua vida, venha prevalecer contra a sua família, venha prevalecer contra tudo que o Senhor colocou na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Se é enfermidade que está resistindo contra a vida de alguém, Pai, eu oro neste momento, ó Pai da Glória, pela destruição da mesma, que o poder de Deus se manifeste na vida dessa pessoa, no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós oramos, louvado seja o Senhor Jesus. Abençoa, cura, liberta, unja e impacta. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Nos encontramos no nosso próximo live. Partilhe esse vídeo se possível for. Se inscreva no nosso canal. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.